Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos, ninguém tá jogando bem. Tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, a gente sabe o que é. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, se dá pra reverter, o que vocês estão achando, tão puto, tão pistola, tudo mais. Tem trecho da live aí também postado no canal, que eu tava um pouquinho mais irritado. Agora eu tô numa pressão mais tranquila, tô na madrugada aqui gravando. Mas enfim, pra fazer esse resumo pra vocês. E o Ramon conseguiu ser pior na entrevista coletiva do que no jogo. Jogamos bem, estou orgulhoso do time, salvamos do rebaixamento. Ramon, salvar o time do rebaixamento talvez seja esse o nível de técnico que você seja, né? Um técnico que salva times do rebaixamento. E realmente, o grande trabalho até então do Ramon no futebol brasileiro foi salvar o Vasco da Gama do rebaixamento. E em algum momento a gente acreditou que ele poderia ser a solução. Não estou exagerando, gente. E o torcedor que acompanhou o jogo sabe do que eu estou falando. A atuação ela foi terrível em todos os aspectos. Num técnico inventando um sistema tático e uma escalação para um jogo decisivo no começo da temporada, fazendo testes, coisa que a gente alertava para não fazer. De jogadores que não conseguiram, obviamente, por conta desse sistema, se encontrar dentro do jogo. E aí sim, o Corinthians amassado, dominado, amplamente encurralado por um time mediano do continente, que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos combinar. Não estamos falando de um time como o River Plate, de um time brasileiro, né, do Flamengo da vida, um Palmeiras no auge. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de um Barcelona de Guayaquil, que é muito mais time do que a Universidade Central da Venezuela. Pois bem, já na fase anterior, o Corinthians foi se classificar diante de um time semi-amador da Venezuela aos 41 minutos do segundo tempo, num gol salvador, depois de tomar 3 gols desse adversário. Aí chega nessa partida, num confronto muito mais difícil, contra um time que está invicto, é verdade, esse ano, aliás, há 12 jogos, contando o ano passado, que a gente sabia ia ser mais complicado. Mas espera aí, eu não imaginei que o Corinthians, de novo, fosse favorecer a situação, fosse permitir a situação que permitiu, como fora já contra o Flamengo ano passado, contra o Racing, né, Ramon Dias? É impressionante. O Ramon ele tem uma urticária com o jogo eliminatório, com o jogo mata-mata. Ele precisa fazer alguma coisa, e normalmente uma coisa errada. Ele não escolhe os melhores jogadores, ele inventa escalações, ele muda sistemas e o time não consegue corresponder. E isso é culpa de quem? É óbvio que é do treinador. É óbvio que eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dos jogadores, claro, dos principais jogadores. Agora eu tô vendo aí muitas críticas, por exemplo, ao Breno Bidon, ao Memphis Depay, ao Yuri Alberto. Vamos lá, eu não vou passar pano aqui. O Bidon jogou horrendamente, jogou muito mal e sou fã desse moleque incondicional. Acho que ele é muita bola. Inclusive, a primeira grande jogada, e talvez a única do Corinthians no jogo, tenha sido um chute do Memphis Depay em cima do goleiro numa jogada do Bidon, porque esse é o jogo dele. Não é o jogo de ficar exposto completamente, jogado aos leões, como o Ramon fez. Usei 3 zagueiros. Sim, mas para começar ele não usa os melhores ou o melhor entre os 3 zagueiros, que é justamente o André Ramalho, que tá bem, tomou um gol em cima dele ainda no segundo tempo, para pincelar de coisa ruim ainda, mas quando você não tem o José Martínez, que ele perdeu as vésperas do jogo por um desconforto no joelho, já não tem o Ranieri, você não tem uma proteção à defesa. Então o André, ele é aquele híbrido, porque aí você, obviamente, não abdica tanto do jogo. Você tem 3 zagueiros, mas você tem um cara que sai pro jogo com a bola dominada. E não colocaria o Gustavo Henrique, que estaria fazendo o seu 2º jogo na temporada. O Gustavo Henrique quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Aliás, fez, mas aí corretamente a arbitragem anulou por impedimento. Ele estava no 2º jogo dele no ano. E no sistema de 3 zagueiros, o André Ramalho foi gigante ano passado. Pois aí justamente quando ele volta com esse sistema, ele não escala o André, que poderia fazer quase que um volante para ter mais proteção à defesa e ainda ter uma boa saída de bola. Ele não faz isso. Ele bota o André no segundo tempo para jogar numa linha de 4, porque aí ele tira os 2 zagueiros. Parabéns, Ramon. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, o Breno Bidon, junto do Alex Santana, eles ficaram alinhados numa primeira função e o Rodrigo Garro na armação. Gente, não houve conexão nenhuma entre os setores, porque esse time nunca jogou junto. E aí, como é que você espera que um time que nunca jogou junto tenha uma atuação convincente num jogo decisivo de pré-Libertadores? Cara, é tão óbvio, mas é tão cristalino que eu não consigo entender como um técnico
desse quilate, um técnico do Corinthians, não consiga enxergar isso. Que eu aqui desse lado tenho que berrar no microfone que isso é errado. Que eu ousei falar nas entrelinhas. Gente, ele não vai inventar, né? Vamos no losango, volta, né, com um empatezinho, até derrota simples, beleza, porque reverte em casa. Tomou 3 no lombo e poderia ter tomado mais. Mas assim, no primeiro tempo, ainda tenho que ouvir, ainda tive que ouvir, na entrevista do Ramon, jogamos bem, estivemos bem. O que ele considera jogar bem? Ser atacado o tempo inteiro, mesmo que o Hugo não tenha feito grandes defesas, mas não sofremos sustos. Os caras estavam só simplesmente procurando o lugar por onde passar. E no segundo tempo eles encontraram. Mas no primeiro tempo, gente, o Corinthians não jogou. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, não dá pra criticar ou crucificar ostensivamente o Breno Bidon, porque ele realmente ficou sozinho ali na missão, ficou sozinho. Foi uma sacanagem que o técnico fez com ele. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não receberam bolas, porque não houve conexão. O Garro foi muito caçado toda hora que pegava na bola e não tinha aproximação. Nas poucas vezes que o Corinthians pegou na bola no primeiro tempo, não subia ninguém. Por quê? Porque como é que o Bidon e o Alex Santana iam subir, e até tentaram algumas vezes, mas como é que eles iam subir o tempo inteiro se não tinha um primeiro volante? E os 3 zagueiros estavam enfiados, pisados dentro da área. Como que ia acontecer? Um espaçamento, gente, de blocos dos 3 zagueiros, os 2 volantes e os praticamente 3 atacantes. Não tinha conexão e o Barcelona deitando pelos lados do campo. Mas assim, o Carabali pela direita, o Orozco pela esquerda, mas foi uma festa no seu rádio. E o Ramon Dias, no segundo tempo, desfaz a linha de 3 zagueiros, bota o André Ramalho, que não vem bem esse ano, vem pessimamente, mas aí justamente quando ele tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, ele não joga. Aí ele tira os 2, o Choca, que cometeu um pênalti infantil, que eu antevi a jogada, e acho que você provavelmente deve ter feito isso, né? Quando tem a jogada, você pensa assim, não dá o bote, não dá o bote, não dá o bote. Ele deu o bote e cometeu o pênalti. Lógico que isso ia acontecer. No segundo tempo, aí ele tira o Félix Torres também, que pouco fez, estava amarelado e tudo mais, para botar o André Carrilho. E aí o time fica mais exposto. Porque aí ele esboça uma tentativa de jogar. Só que aí o Barcelona já tinha encontrado a maneira de chegar até o ataque, né, com muita velocidade, troca de passe. E o segundo gol, pelo amor de Deus, o segundo gol parecia o Real Madrid, gente. Parecia o Liverpool, não esse que jogou contra o PSG, né? Mas o Liverpool da Premier League. Aqui, ó, pum, 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 só tapa. Os caras não dão bote. Aí o cara entrou na área pela direita, fez o cruzamento, pum, gol. E o terceiro gol também pareceu brincadeira de criança, né? O Orozco faz o terceiro gol com 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. O Hugo sai mal, falha no lance. Assim como ele falhou contra a Universidade Central, ele também falhou no lance, a bola sobrou no pé do cara, livre de marcação, segunda bola toda era deles, né? Aí o cara chuta, tem 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. E ninguém diminui o espaço, ninguém diminui no chute do cara. Atuações terríveis de todo mundo. E coletivamente um time que simplesmente não funcionou. Mas, gente, por uma questão óbvia, né? Uma bagunça tática. Eu vou cobrar de quem isso? É óbvio que é do treinador, que de novo deixou o time na mão num jogo decisivo. Olha que carimbo, hein, seu Ramon Dias? O Corinthians tem alguns jogos grandes nessa temporada. Ele ganhou do Santos. E olha que eu, inclusive, bradei na véspera do jogo. Gente, a diferença naquele momento, tá? Neymar chegando ainda. Naquele momento a diferença do Corinthians pro Santos era muito grande, como é em termos de elenco. Falei, cara, é papo do Corinthians, passar o carro em cima do Santos. E o Corinthians conseguiu tomar sustos no primeiro clássico em casa. Contra o Palmeiras no Allianz, tomou um amasso, não fosse o Hugo, teria perdido o jogo e empatou em 1-1. Descobriu um gol lá com o Yuri Alberto e no jogo contra o São Paulo tomou um baile também. Os jogos grandes do Ramon, nesse ano, eles foram lamentáveis. E eu nem vou falar nesse jogo da UCV, já falando que não dá, né? E esse jogo deu aquele sinalzinho. Não, peraí. Dia ruim, né? 2 dias ruins, né? Não pode ser. Tem uma triste constatação nisso, gente. O Corinthians de 2024 ficou em 2024. E por que o Corinthians de 2024 não volta para 2025? Porque naquele momento
existem contextos que a gente consegue enxergar e analisar com mais clareza nesse momento. Naquela reta final do Campeonato Brasileiro, não que o Ramon não tenha mérito, eu não vou tirar o mérito dele de ter encontrado um time e ter dado sequência para esse time, que foi o losango do meio-campo. Justamente esse losango que ele abandona nos momentos decisivos. Uma coisa de louco. Mas naquele momento, você teve... o Corinthians teve individualidades que sobraram, especialmente do meio para frente. Especialmente do meio para frente. O Memphis, o Garro e o Yuri, eles resolveram a parada. O Carrilho também foi muito bem, o Bidon. Aquele time funcionou, encaixou. Mérito do Ramon de ter encontrado aquele time, beleza. Mas, invariavelmente, quando você tem uma sequência de jogos de pontos corridos, você está navegando em águas mais tranquilas. Quando você precisa de uma estratégia pontual para vencer uma partida, e isso se volta e se verifica muito mais claramente no jogo de mata-mata, você precisa do treinador. Você não precisa do treinador apenas para montar um modelo tático, porque isso eu faço. Isso eu faço aqui. Carrilho vai aqui, Bidon, Ranieri, pronto, Garro. Aí Memphis e Depay lá na frente e pronto, acabou. Isso eu faço. Isso qualquer um faz que acompanha futebol. Posicionar jogador, definir um time, ele tem esse mérito de ter descoberto o time e mantido o time. Agora, o restante foram os caras que fizeram. E aí, quando você tem um jogo de mata-mata em que as adversidades aparecem, você perde um primeiro volante, você não tem daqui a pouco o teu jogador que você estava acostumado num nível mais alto, ou está com uma dificuldade física, você precisa fazer o quê? Você precisa se voltar para o elenco, você precisa encontrar soluções, você precisa usar uma estratégia dependendo do adversário que você tem. Em todos esses momentos, o Ramon não soube o que fazer. Então, meus amigos, eu tenho outra, não tão triste, mas outra constatação para vocês. O Ramon não é técnico para o Corinthians. O Ramon não está no nível de um técnico que o Corinthians precisa. O Ramon não tem a capacidade para, na hora decisiva, dar o salto que o Corinthians precisa. E, infelizmente, estamos chegando a uma constatação da forma mais cruel possível, que é justamente numa virtual eliminação. Pode ser que o Corinthians reverta, porque não dá para desacreditar, é muito difícil, praticamente impossível. Você tem que fazer 3 gols para levar para pênalti sem tomar nenhum. Você tem que fazer um jogo perfeito. Você tem que fazer 4 para passar direto. Já aconteceu várias vezes, tudo mais. Mas o que indica isso? Só o fato de ser futebol. Porque a tendência, pelo que o time vem jogando, zero. Pode reverter, a fiel torcida vai fazer uma puta festa, não tenho dúvida disso. O Corinthians vai fazer uma epopeia, pode reverter, pode. O futebol permite isso. Agora, não é a tendência. E se não reverter, tem semifinal domingo no Paulista. É bom que passe. É bom que passe. Porque se não passar, o Corinthians vai ter dado adeus ao Paulista no fim de semana e a Libertadores na quarta-feira. E aí eu não preciso nem dizer, né, o que vai acontecer. Então, passando no Paulista, ele ainda se mantém. Porque o Corinthians, eu disse há algum tempo, era o favorito para ganhar o Paulista. Pelo time que tem, pela forma como terminou o ano passado. Pois o técnico está conseguindo rasgar tudo isso. Tudo isso. E é lamentável, porque se você olhar para o time do Corinthians, o time tem que estar jogando muito mais. E por que não está jogando? É claro que a gente cobra dos atletas, mas assim, o Tite nos ensinou. Um bom coletivo potencializa as individualidades. E o contrário também é verdadeiro. Fala, fiel, falando sou corintiano. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Meus amigos, que vergonha, que massacre aí, né? Barcelona do Paraguai, né? Estão jogando essa piada aí, esse meme na internet que o Timão perdeu pro Barcelona do Paraguai. Que vergonha, meus amigos, tá? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar desse time. Quem assistiu o jogo ontem viu que o time do Corinthians, cara, pra mim, principalmente no segundo tempo, me lembrou muito o jogo aí do Brasil contra a Alemanha. Eu olhava assim e os jogadores do Barcelona trocando a bola e tal, e o time os jogadores do Corinthians, tipo, tudo morto, tudo cansado. Os caras recebendo milhões aí de salário todo mês e cansa, pelo amor de Deus,
Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Tá, na minha opinião, Ramon, a comissão a diretoria do Timão já teria que ter tirado ele aí já antes do início da temporada. Tá, mas foi aquela que salvou o Corinthians do rebaixamento, por isso que ele permaneceu. Tá, mas aí depois dessa eu tenho certeza que o Timão não vai, depois desse jogo aí horrível, abalou aí, com certeza abalou aí o psicológico dos jogadores. Não abala nem tanto porque os caras têm tanto dinheiro, tem tudo no clube, tem psicólogo, né? Que pra eles não estão nem aí, se ganha, se perde, né? Mas aí eu tenho certeza que o Corinthians, por essa situação, ele não ganha o Paulista não. Tá vendo os últimos jogos aí, se pegar né, na final um Palmeiras, São Paulo, com certeza vai pegar um time grande, não ganha. Pode anotar aí, não ganha. Tá? Então é isso, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, vai.